Estamos diante de um desgoverno, é o desgoverno Bolsonaro. Você viu que caminha, para ser instalada a CPI da Covid. Toda CPI, quando ela acontece, são CPIs contra o governo. O objetivo de uma CPI, no nível nacional, é ser contra o governo. Governos que têm articulação política conseguem impedir que CPIs ocorram. Então, se de fato ela for instalada, existem ainda algumas barreiras que precisam ser ultrapassadas para que isso ocorra, será por pura incapacidade de articulação política do governo. Veja-se agora o problema do orçamento da União. Dois aspectos do problema do orçamento da União. Não ter censo do IBGE, por lei o IBGE é obrigado a fazer um censo a cada 2 anos. É claro que ele só pode cumprir a lei se tiver o recurso. Então vai ter aí um conflito jurídico importante. E a emenda do relator do orçamento, a emenda de 30 bi, que não é do relator, enfim, é uma emenda negociada com todos os parlamentares, a emenda do orçamento que retirou recursos discricionários dos ministérios. O que foi feito conversando com o Ministério da Economia. O Ministério do Planejamento era uma entidade separada, ficou debaixo do Ministério da Economia. Tudo isso é o quê? Isso se tornou um problema, outras coisas no orçamento se tornaram um problema. E por que isso aconteceu? Porque não tem articulação política. O presidente da República, qual é o papel de um presidente da República? Quais são os principais papéis de um presidente da República? O presidente da República, ele se comunica com os diversos grupos da sociedade, se comunica com a sociedade como um todo. Esse é um papel importantíssimo. Se comunica com os políticos, se comunica com os empresários, com o mercado financeiro. Então esse é um papel crucial que o presidente da República não tem como delegar para um ministro. Ninguém quer saber o que o ministro pensa. As pessoas querem saber o que o presidente da República pensa. Então esse é um papel importante do presidente da República. Um outro papel fundamental do presidente da República, e ele sempre terá que cumprir esse papel, também não dá para delegar, é a arbitragem final dos conflitos. Chega na mesa do presidente da República, no gabinete do presidente da República, determinados conflitos em torno de uma lei. A lei regula, toda a lei está embutido em toda a lei ganhadores e perdedores. Alguém saiu beneficiado, alguém nem tão beneficiado, às vezes até prejudicado. Um recurso, o investimento de um recurso. E o presidente da República, aquilo vai bater no presidente da República, ele vai ser o árbitro. Ele precisa de correntes de transmissão, porque é muita coisa. Então ele precisa, daí a importância de um partido político. Tá? Ele precisa de gente de confiança dele, que tenha sido socializado com ele, militando na política, no seu partido político, para delegar algumas dessas decisões. Ele vai, saúde, decisões na área da saúde. Ele tem alguém de confiança que colocou no Ministério da Saúde e ele vai delegar muitas decisões ali. Uma ou outra vai ser levada para o presidente. Alguma novidade, mas ele vai delegar porque ele conhece aquela pessoa, já militou junto, enfim, foi bem indicado, e vai cobrar algum resultado. Não vai ficar vendo cada coisinha que o ministro vai fazer. Isso se aplica a todas as áreas. Bolsonaro não tem isso. Bolsonaro entrou num partido nanico para disputar a eleição, depois brigou com seu partido, saiu, não tem partido político até agora, e é alguém que não tem saco, não tem paciência para se debruçar sobre questões de governo. O presidente da República não precisa saber de detalhes, micro detalhes técnicos. Ele tem que ter uma visão geral. Ele tem que ter uma visão geral dos aspectos técnicos de algum tema e tem que ter uma visão geral dos interesses que estão envolvidos. Aí entra a política, dos interesses que estão envolvidos em torno daquele tema. Os interesses, eles podem se realizar ou não em função de duas coisas: do próprio embate, interesse contra interesse, e de limitações técnicas do tema que está sendo discutido. Investimentos, limitações orçamentárias. E o presidente da República é aquele que vai arbitrar. Então ele precisa ter
paciência, precisa ter saco para governar. Né? Ele não pode ficar o tempo inteiro gastando o tempo. Bolsonaro gasta uma parte grande de seu tempo entrando em conflitos. Né? O presidente da República, o que sei lá, um político antigo falou, você nunca compra briga para baixo, você compra briga para cima. Né? E não tem ninguém num país acima do presidente da República, pode ter alguém do lado dele, um opositor, né? Hoje Bolsonaro, Lula, né? Então ele compraria, mas ele compra briga com jornalistas, já lá atrás teve bate-boca com Miriam Leitão, né? Enfim, tudo para baixo. Então ele perde tempo com isso. Essa semana viajou, foi a Chapecó, prestigiar o prefeito de Chapecó, né? Negacionista da pandemia. Olha, ele tinha que estar no gabinete dele do Palácio Planalto, utilizando o seu tempo de uma maneira melhor, se debruçando sobre aqueles que assinaram o pedido de CPI da Covid, vendo o problema do orçamento, quais são os interesses, chamando o relator do orçamento, Márcio Bittar, chamando para conversar os ministros do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União acabou de dizer que o orçamento não pode... O Tribunal de Contas da União, tecnicamente, o que é o Tribunal de Contas da União? Leia lá no Estatuto do Tribunal de Contas da União. Ele é um órgão auxiliar à Câmara dos Deputados, ao Poder Legislativo brasileiro. É claro que ele vai ganhando mais autonomia e vai parecendo que não é um órgão auxiliar, mas ele é. E aí, esse orçamento foi aprovado numa negociação entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Repito, no passado, quem elaborava a peça orçamentária era o Ministério do Planejamento. Com Paulo Guedes, superministro, o Ministério do Planejamento ficou dentro do Ministério da Economia. Então, não é a mesma coisa. Quem vai se debruçar é o quê? Não tem ministro do Planejamento. Antes, o ministro do Planejamento era o responsável pelo orçamento. Hoje é o Paulo Guedes. Só que não dá para fazer tudo, é muita coisa. Tá? Bom, mas em todo caso, foi lá, negociou, o Congresso aprovou. Aí, o órgão auxiliar do Congresso, o TCU, diz que o orçamento, do jeito que está aprovado, tem pedalada. Né? Então, o TCU desrecomenda aquele orçamento, diz que ele não pode ser aprovado daquela maneira. E aí há uma negociação do Palácio do Planalto com o Legislativo para modificar o orçamento. Negociação essa em que o Poder Legislativo está muito irritado. Né? E eu eu tenho divulgado aí no meu Twitter o grupo fechado, no sentido, né? Renato Giannini e eu fizemos o grupo fechado, o bastidor da política. Já tem vários grupos, todos eles têm o mesmo conteúdo, é um grupo de WhatsApp. Eu em breve vou fazer um mini podcast lá, eu tenho feito mini podcasts, gravações de 2, 3 minutos, 5 minutos. Vou falar uma sobre o orçamento, sobre esse conflito, tá? Então procure no meu Twitter, né, os links para, no vídeo do YouTube também, aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, o link para se inscrever nesses grupos. Tem mais de um link aqui embaixo. Você pode se inscrever e ver tais conteúdos, são conteúdos exclusivos. Pois bem, este conflito do orçamento, né, pode deixar deputados e senadores muito insatisfeitos com o governo Bolsonaro. E aí o que não falta é pauta-bomba. Eu não sei nenhum específico, mas tem um monte lá de pauta. Um monte de projeto que o presidente do Senado e o presidente da Câmara, eles podem pautar, colocar em votação, fecharem um acordo e aprovarem. Projetos esses que levariam a aumento de gastos do governo federal. Então eles têm esse poder na mão de simplesmente inviabilizar o governo. Agora, a gente olha tudo isso, por isso que eu digo, é um desgoverno, em que sentido? Somente o presidente da República pode resolver tais conflitos. É muito bom ficar viajando, indo a Chapecó, fazendo discursos, ficar parando no cercadinho do Alvorada. O tempo é limitado, o nosso dia é limitado. Por mais cedo que você acorde, mais tarde que vá dormir, a agenda de um presidente da República é pesada. Ele não controla muita coisa, tem que ir a muitos eventos pré-determinados, marcados. Ele até pode declinar, pega mal. Né? Agora, ele tem que ser eficiente. Justamente por conta disso, ele tem que ser eficiente no uso do tempo dele. Bolsonaro não é. Por que eu digo isso? Ele teria que estar agora se debruçando sobre temas concretos de seu governo. E ele não está. E os temas, os problemas vão se avolumando. Essa CPI, se realmente sair, vai ser um problema grande. O problema da pandemia, lidar com a pandemia. O problema do orçamento, é um problema imenso que vai se sobrepor ao problema da CPI. Então ele não tem governo, não tem partido, não tem auxiliares de confiança.
ele maltrata quem ele tira do governo, gera aí um exército de ressentidos. Então nós estamos diante de um desgoverno. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Tá? Eu trouxe aqui nesse vídeo o quê? Entranhas de como o presidente da República deveria atuar. Como é que dizem no mundo corporativo? Job description. A descrição do trabalho de um presidente. Chamei a atenção de duas coisas importantes. Se comunicar com os diversos públicos e com a sociedade em geral e tomar decisões, ser o árbitro final de importantes decisões. E por isso ter uma articulação política. O articulador político, o marqueteiro do governo é o presidente, o articulador político do governo é o presidente. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos.